Buenos días, mis añorados alumnos, bienvenidos y bienvenidas a más un video, a más una clase de lengua española. Vamos a hacer un repaso, o sea, una revisión de las lecciones 5 y 6 que já hemos estudado, ¿sí? Já estudamos a lição 5, já estudamos a lição 6. É um vídeo de revisão do conteúdo gramatical, tá? Vou falar mais em português nesse vídeo, ok? Para aqueles alunos que estão com dificuldade, tirarem logo as suas dúvidas. Nós aprendemos o presente do indicativo. O presente do indicativo dos verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Ok? Então, hablar é um verbo de primeira. Por quê? Termina em AR. Todos os verbos que terminam com AR, trabalhar, amar, cantar, igual em português, são verbos de primeira conjugação, ok? Comer, beber, verbos de segunda. Escrever, isso aqui é o verbo escrever, tá? Em espanhol. Partir, salir, termina em R, são verbos de terceira conjugação. Como que a gente faz para estudar os verbos aí? Tira o AR, o que sobra aqui, ó, tá vendo? Depois do corte, pegou, é o radical do verbo, da palavrinha aí, que no caso é um verbo, radical, e acrescenta as desinências, que são essas terminações, que indica a primeira pessoa, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, tá? O que corresponde em português, o eu, tu, ele, tá? Esses pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu, tu, ele, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Hablo, hablas, habla, hablamos, hablas, hablan. Comer, como, comes, come, comemos, coméis, comen. Escribir, escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben. ¿Vale? Entonces hay que memorizar eso, las determinaciones. Lo que se termina ahí, ¿sí? Son las desinências verbales de primera conjugación, de segunda conjugación y de tercera conjugación. Es así que se conjuga. Ah, eu quero conjugar. Ah, eu não sei conjugar o verbo partir, professora. Partir. Tira o IR, o que sobra lá é o radical. Pega o radical e acrescenta o quê? Se é um verbo de termina em R, é de terceira. Acrescenta as desinências, você conjuga. Parto, partes, parte, partimos, partis, partem. Isso está na lição 5. Como conjugar os verbos no presente do indicativo. Depois nós fomos para a lição 6. E na lição 6, continua os verbos no presente do indicativo, só que agora com algumas irregularidades. Então, quando eu digo irregularidade, é que vai sair um pouquinho da norma. Aquelas desinências que nós vimos no slide anterior, mantém. O que vai mudar? Um radical, certo? Como aqui, ó, no slide seguinte, nós vamos ver. Ou mudanças do tipo de primeira pessoa do singular. Aí, o verbo cair. Aí, ocorre aqui o quê? Na primeira pessoa, um G. A ser, olha lá, ganhou um G ali na primeira pessoa. Poner, ganhou um G. Decir, do verbo dizer, ela ganhou um G na primeira pessoa. Oír, que é de escutar, ouvir, ela ganhou um G na primeira pessoa. Então, lembra daquele exercício que fizemos no livro de vocês, que tinha um quadrinho com vários verbos e você tinha que marcar com X as irregularidades? Então, verbo tener, o que acontecia com tener? Tengo, tinha um G na primeira pessoa. Tienes, tem uma diptongação, aí você marcava lá o E, passou para IE. Então, essas são as irregularidades, ok? Então, tem que memorizar. Alguns verbos acrescentam um Y. Chamamos de Y ou Y, sim? Um Y, doi. O verbo ser, soy, termina com Y. Está, estou, ok? Outro tipo de irregularidade era esses aqui, tá? Que é um pouquinho difícil de memorizar assim, tá? Mas na prova eu só vou colocar os verbos que eu estou dando, ok?
Então, lá, câmbio de e para ie é o caso do querer. Lá, na primeira, segunda e terceira do singular e terceira plural, sofre esse câmbio, essa mudança, essa troca. Então, o é para ie, quiero, quieres, quiere, queremos, queres, quieren. Então, lembra que eu falei que nosotros e vosotros não sofre essa irregularidade. No sufren diptongación. La E não passa para IE, la U não passa para o E, la O não passa para o E e la E não passa para I. Câmbio vocal. Olha lá, dormi, la O para o E, duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duerme. Jugar, la U para o E, juego, juegas, juega, jugamos, jugás, juegan. Pedir, la E para I, pido, pides, pide, pedimos, pedís, pidem. Ok? Então, esses são os verbos. Existem vários, tá? Pensar, pienso. Acordar, acuerdo. Morir, muero. Tá? Tem vários verbos que sofrem isso. Nessa outra aqui, ó, de é para ir, medir, mido. Tá? Então, tem vários verbos, ok? Que sofrem essas irregularidades. Na lição 5, vocês tiveram aí o imperativo afirmativo. Usamos o imperativo afirmativo para várias situações. Nesta unidade, a situação é dar instruções, tá? Uma pessoa chega para você e fala, ai, como eu chego lá no shopping, tal, dá o nome de algum shopping aí. Ai, como é que eu faço para chegar no banco, tal. Você vai dar instruções àquela pessoa. Ah, segue reto aqui pela essa rua, gira à esquerda, ou dobra à direita. Você vai dar instruções a essa pessoa, certo? Só que nós temos que ter cuidado na língua espanhola, porque se você tem intimidade com a pessoa, se é um amigo que está te pedindo uma instrução, e você vai dar as instruções a ele, é um conhecido seu, uma pessoa da tua idade, tá? Então, você vai trabalhar com informal os verbos. Então, você usa o pronome tu. Agora, se você não conhece a pessoa, não sabe quem ela é, não tem intimidade, às vezes você conhece, mas não tem intimidade, ou é uma pessoa de mais idade, uma questão de hierarquia, você trabalha com o formal, tem que ter uma formalidade. Igual usted, ok? Então, você vai trabalhar com o pronome usted. Então, aqui, ó, AR significa que são verbos de primeira conjugação. Então, olha aqui, ó, girar, doblar, não termina em AR, é um verbo de primeira conjugação. Então, primeira conjugação informal termina com A. Olha lá, a, girar, doblar. E formal, que é os T, termina com E. Gire, doble. Tá vendo? Como já mudou? Do formal para o informal? Então, tem que prestar atenção nesse detalhezinho. Verbos de primeira conjugação. Gira, tu. Dobla, tu. Gire, usted. Doble, usted. Ok? Aí eu coloquei aqui um exemplo. Você vê aqui que tá dando um mapinha que tá seguindo reto aqui e tá girando a segunda rua, né? Então, se for para conjugar os verbos no tu informal, fica sigue recto, ou eu posso dizer sigue adelante, ¿sí? E gira a la segunda, a la derecha. Se for usted, eu já tenho que passar o verbo já para a formalidade. Siga usted recto e gire a la segunda, a la derecha. Agora, ER e R. Segunda conjugação, terceira conjugação. Então, eu já tenho verbos de segunda e verbos de terceira. Olha que já houve uma mudança, diferente lá na primeira, o slide anterior. O tu já passa para e o te passa para A. Então, lá, corre tu la calle a la derecha, porque o verbo correr é um verbo de segunda conjugação, então com tu vai para E. E seguir, olha lá, terceira conjugação, então o tu passa para E. Sigue tu, adelante. Com os T vai ser o contrário.
corra a la calle de atrás, siga adelante. Cuidado, olha, aqui houve um câmbio de uma consonante. Porque o G, quando vem junto com o E, tem um som de R suave. Correr, gitana, inteligente. Se eu coloco esse G aqui, manter nesse radical, botar o G aqui, ele não vai ter som de R, ele vai ter um som igual em português, vai ficar coga. Então, coga é errado. Então, tem essa mudança de letrinha dessa consoante. O G passou para J. Chamamos de la Re para rota, tá? Que o J tem som de 2 R's. Então, vamos lá. Corra, tá? Então, cuidado aí que tem uma mudança aí de ortografia, ok? Então, aqui é a mesma coisa de lá, tá? É a mesma coisa, só que com verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Seguir. Sigue, dobla, siga, doble. Então, tem que prestar atenção na formalidade, ok? Dos verbos. Então, decorem dessa forma. Corre, tu, corra, usted. Sigue, tu, siga, usted. ¿Sí? Y es solo eso. Gracias a Dios, ¿no? El contenido gramatical de las dos lecciones, lección 5, lección 6, es imperativo afirmativo para dar instrucciones más los verbos e suas irregularidades. Então, para a casa de vocês vai ser uma folha de atividade extra e eu vou dar o ok lá, tá? Para a trilha do positivo on da lição 6. Bye, bye! Oh, sorry. Perdóname. Hasta la próxima. Besitos.